uma voz que impressiona tanto pela potência quanto pela liberdade. A cantora, compositora e instrumentista Vanessa Moreno domina o ritmo com uma musicalidade que pulsa do corpo inteiro. Da percussão vocal ao uso cênico do silêncio, no palco, tudo nela é som, até o gesto. Um talento que chamou atenção em festivais e foi reconhecido com diversos prêmios, consolidando seu nome como uma das grandes revelações da música brasileira contemporânea. Vanessa se destacou em duplas criativas e pouco convencionais, como as que formou com o baixista Fimaróstica e o pianista Salomão Soares. Nos últimos anos, ela atravessou novos públicos e palcos, dividindo a cena com nomes como Edu Lobo, João Bosco, Joyce Moreno, além do Angra. Em São Paulo, já era um nome conhecido em circuitos atentos. No Rio, encantou plateias com uma temporada no projeto Terças no Ipanema. No repertório, Djavan, Rosa Passos, Jackson do Pandeiro, Rita Lee e também canções autorais. Brincadeira, improviso, vulnerabilidade. Para Vanessa Moreno, tudo isso é parte do ofício de cantar e também do desafio de ser, diante do público, uma grande sentidora de coisas. No BDF Entrevista de hoje, conversamos com essa artista que tem reinventado o jeito de habitar a canção. Abrindo o peito no abismo, segue o farol. Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli. É um prazer estar aqui na companhia de vocês e também na companhia da grande Vanessa Moreno. Obrigada, Vanessa. Querida, é uma alegria gigante estar aqui, conversar com você, conversar com vocês. Eu quase já comecei chorando aqui, me emocionei em ver, né? Quando a gente se vê de fora, a gente tem outra ideia do que a gente faz, né? E ver, enfim, essas palavras tão bonitas e como chega, né, nas pessoas o que a gente faz. Então, obrigada pelo carinho, estou muito feliz de estar aqui. A gente que fica feliz. É muito interessante perceber o olhar do outro, né? E você é muito vista quando você está nos palcos. Nem sempre você consegue ter esse retorno das pessoas, você já consegue sentir aquilo. Como que é esse olhar do outro para você? É desafiador a gente entender o olhar do outro como parte dele, só que ao mesmo tempo entender como aquilo pode integrar com o que você faz, integrar com o que você sente do que você faz. Né? A nossa percepção sobre a gente, às vezes a gente tem um olhar muito julgador, né? Um juizinho aqui do lado falando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é feio. E às vezes a gente conseguir sair um pouquinho de fora, né? E se olhar com um olhar mais generoso, com tanta generosidade, às vezes a gente tem mais generosidade com o outro do que com a gente, né? É um exercício muito legal e faz a gente perceber o outro falando sobre o que a gente faz também de forma bonita, generosa e concreta, né? Não é mais ou menos, é o tamanho que a gente é, né? Não é mais e nem menos, enfim, é muito gostoso saber como o que a gente faz chega nas pessoas, né? E tem chegado muito, Vanessa, porque, assim, eu que já vi seu trabalho, né, te conheço de outros ambientes e ver outras pessoas também que sempre veem os seus shows e falam: nossa, eu me senti transformado de ver esse show. Eu acredito que você também tem essa experiência com outros artistas, enfim, outros locais, né, coisas que você já teve a oportunidade de vivenciar. Como é saber que hoje você está nesse lugar também de impactar tão fortemente pessoas que às vezes você nem sabe que existem, né? Deve ser muito doido. É muito gostoso. Acho que o melhor elogio que eu posso receber quando eu saio do palco, de uma experiência artística, é a pessoa falar: caramba, Vanessa, tô saindo daqui transformada, tô saindo daqui mais feliz. Como a pessoa tá se saindo e não como, nossa, você é isso, você é aquilo, né? Acho que a melhor coisa é saber o quanto você mexeu com a pessoa, né? E eu lembro a sensação lembro e ainda vivencio, né? De ir a shows. Sei que eu sempre vou ser mexida, mais ou menos, mas às vezes o impacto é muito maior do que eu imagino. Depende de como eu tô, depende do que aconteceu no meu dia, depende de como aquilo está sendo entregado também, como as pessoas estão entregando aquilo, né, no palco naquele dia. Depende de uma série de fatores. Então,
quando as pessoas vêm me dar essa devolutiva, eu fico muito feliz. E tem uma coisa que eu gosto de pensar sempre, que é, eu só tenho controle sobre como eu coloco as coisas para fora, né? Não sei como o outro vai receber. Então, se eu estiver honesta com a forma de colocar para fora, sentindo, né, as coisas e colocando para fora, eu sei que as pessoas têm a maior chance de captar aquilo de uma forma inteira, né? Então, é bom demais. Mas também não é um lugar muito confortável, às vezes, né? Você se colocar em público, expondo uma coisa que para você é muito importante. A música faz parte de você desde muito tempo, desde muito cedo. Virou uma coisa muito profissional, muito vista. Então, como que é também lidar com esses desconfortos? Você disse, são as suas palavras, né, que a gente usou no vídeo, uma grande sentidora de coisas, mas não é uma sentidora só para você, é uma sentidora diante de uma plateia. Como que é viver isso? Quem me falou essa frase foi a minha professora de corpo, de dança, de expressão corporal, que é a Ale Calaf, maravilhosa. Estava fazendo um trabalho em homenagem a Elis Regina. E ela falou para mim, Vanessa, você sabe que Elis Regina, para mim, era uma grande sentidora de coisas na frente dos outros. E eu peguei essa frase para mim porque não faz sentido para mim estar no palco inventando uma sensação, tentando forjar uma emoção. Eu preciso sentir a maior dor que eu já senti na vida para poder passar aquela sensação. Só que não deixar as pessoas dentro da caverna. É poder ir lá dentro da caverninha, olhar, colocar para fora e talvez ajudar a ressignificar aquilo. E na alegria a mesma coisa, né? A gente não fica nos dois extremos o tempo todo. O legal é transitar nesse lugar. Então, acho que o desafio é levar a van do palco para a vida também e me mostrar nos dias que é possível fazer isso. Ali no palco, por incrível que pareça, é o lugar mais seguro para mim de fazer isso, porque eu estou autorizada a sentir. É desconfortável, mas se eu consigo me lembrar disso na frente de outras pessoas, a probabilidade de eu buscar isso nos meus dias é maior. E acho que tem uma coisa também de... É um exercício. É um exercício. Se vulnerabilizar, né? Achar coragem nessa vulnerabilidade. Eu ia falar exatamente disso. Vulnerabilidade é um ato de muita coragem. Para mim é um desafio, né? Se mostrar vulnerável no trabalho mesmo. Às vezes a gente precisa, principalmente quando você está lidando com coisas tão humanas como a música, como essa conversa, né? É um ato de coragem, um ato difícil, como a gente falou, mas de onde você busca essa coragem, como você entendeu que a vulnerabilidade e expor essa vulnerabilidade também faz bem para você e faz bem para as outras pessoas? Eu não canto nada que eu não precise ouvir. À medida em que eu vou me preenchendo, eu vou compartilhando com as pessoas. Quando eu me dei conta de que eu precisava aprender muito mais coisas do que eu sabia e que eu tinha muito mais perguntas do que respostas, eu comecei a sentir necessidade de fazer isso, né? E à medida em que eu ia me abrindo, eu ia pegando forças, eu ia recebendo essa força também das palavras que saíam da minha boca. Então eu falava e ia ouvindo, falava e ouvindo, e recebia também a partir do olhar das pessoas, da energia das pessoas também, né? É uma via de mão dupla. Se está gostoso para a gente que está no palco, está gostoso para quem está assistindo também, pelo menos é assim que eu sinto, né? Então eu comecei a sentir necessidade mesmo. Não adianta eu chegar aqui e falar e fazer e voltar para minha casa e ficar pensando o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então foi uma necessidade. Falei, vou juntar as duas coisas. E não é que é fácil, né? Falando assim, parece super fácil. Nossa, que evoluída ela. É o contrário. É justamente por isso que eu preciso ouvir, para me lembrar, né? Um exercício constante, eu diria. Agora, Van, tem uma coisa que se caracteriza muito no seu trabalho, que é a questão das parcerias. Você é uma artista muito completa. Você, sozinha com violão ou com outros objetos, como a gente vai falar daqui a pouco, você já faz um show muito completo, muito complexo também. Mas você sempre busca muitas parcerias nos seus shows. Você está sempre buscando, tanto nos seus álbuns, né? Tem o seu álbum solo também, mas você fez parcerias que te destacaram bastante, como a gente mostrou. Você recentemente cantou com o JP, né, com o Tarcísio Santos, enfim, sempre está trazendo pessoas para brilharem com você junto no palco. E aí eu te pergunto, por que para você é tão importante buscar essas parcerias? O que você aprende
Por que que elas são tão fundamentais para você e o quanto essas parcerias são importantes não só na música, mas na vida também? Espelho, né? A gente se vê muito no outro e se abrir para que o outro se veja na gente é aprender a conviver em sociedade. Quando eu percebi que eu tinha dificuldade de dançar junto com outra pessoa, eu falei, ok, preciso sair mais para dançar, porque eu tenho medo de talvez medo de ouvir o corpo do outro, por quê? Né? Então eu preciso me colocar mais a ouvir, menos a impor, mas eu não danço assim, ué. Não adianta eu saber dançar de um jeito, decorar os passos e chegar na frente de outra pessoa se a outra pessoa não está naquela energia. Eu preciso escutar. Isso é na dança, isso é na música, isso é na vida. Não adianta eu querer chegar na casa da pessoa e falar assim, não, deixa que eu te ajudo. Aconteceu um episódio assim comigo, que eu gosto de contar. Eu estava com a minha filha pequena em casa e uma amiga muito querida foi em casa para me ajudar, né? Aí ela, não, fica tranquila, senta, pode deixar que eu vou fazer as coisas. Eu falei, não, senta aí, já falei, eu vou lavar a louça. E ficou nessa peleja. Até que ela foi lavar a louça, foi embora muito querida, mas naquele dia o que eu mais queria era lavar a louça. Queria que ela segurasse, né, minha filha. Então, por que eu estou falando isso? Talvez se ela tivesse me perguntado, o que você quer? Como eu posso te ajudar? Talvez a gente tivesse saído diferente aquele dia. Talvez a gente, enquanto sociedade, estivesse em outros lugares, se a gente ouvisse mais e entendesse aonde o outro precisa da gente, não onde eu quero impor a minha verdade, né, a minha coisa. Então, falei tudo isso para dizer que conviver com outras pessoas, fazer parcerias no palco e na vida, me ajuda a entender sobre a sociedade, a entender sobre mim, sobre o meu lugar no mundo. E fazer música é estar nesse, nesse universo, né, tentando praticar mais a escuta do que a fala, às vezes, né? Os silêncios estratégicos, por aí. E você cresce cada vez mais, né? Conforme você vai fazendo parcerias, é um processo que está sempre evoluindo a gente, eu acredito. E é muito visível isso no seu trabalho. E aproveito para puxar o gancho do seu último lançamento com Salomão Soares, Outros Ventos, que é um álbum que está muito bonito, com parcerias também com Chico César, enfim. Queria falar um pouco desse trabalho e o que ele diz sobre o seu momento atual. O Outros Ventos é nosso terceiro disco, né, junto, parceria com Salomão Soares, como você falou. A gente se encontrou aí pela vida e descobriu que a gente tinha formas parecidas de pensar música. E esse disco, assim como os outros 2 discos que temos, são essencialmente de releituras. Então a ideia é pegar músicas que outras pessoas compuseram e gravaram e ver como aquelas músicas nos atravessam. Entender como a gente é tocado e mexido por aquelas canções. E nesse disco, nesse álbum em específico, eu sinto que a gente tem visitado um lugar um pouco mais introspectivo, um pouco mais silencioso e melancólico, mas num lugar de acolhimento também. Ambos gostamos muito de cantar coisinhas rápidas, tocar, né? É um lugar que a gente funciona bem. Mas nesse disco a gente exercitou outro lugar e também tem timbres diferentes, então tem teclado, né? Ele tinha gravado nos outros só piano, nesse tem timbres de teclado, tem outras vozes também que eu faço junto com a principal, regravei, né? Fiz a voz por cima, enfim, tá um pouco diferente. E tá muito bonito, quem tiver a oportunidade de ouvir, tá bem lindo esse disco. E aí uma coisa também que chama a atenção, Van, é que vocês fazem muitas versões de músicas muito clássicas, muito fortes, assim, que tem um imaginário, que tem uma estrada, né, no nosso referencial, assim, musical. E eu imagino que é um desafio fazer versões, porque para que a gente faz uma versão de uma coisa que já é muito boa, sem tirar o que aquela música tem de melhor e que tocou e encantou as pessoas, mas ao mesmo tempo trazendo novos elementos, trazendo algo que de repente coloca essa música num outro lugar, respeitando a história dessa música. Como que é esse processo para vocês? Acho que é aquilo que eu falei sobre sentir. Sabe o que aconteceu já de a gente pegar músicas que a gente gostava muito e falar, vamos tocar. De repente a gente começa a tocar e vê que a gente não está acrescentando em nada no texto, na energia daquela canção. Aquela música atravessou a gente, mas num lugar morno. Deixa de lado, não precisa da gente para dizer isso aqui.
a gente pega, testa e vê como aquela música está atravessando a gente. De repente ela ganha um outro olhar, né, para a gente e também, de repente, para quem ouve, porque a gente pegou, por exemplo, Bêbado e a Equilibrista para gravar nesse disco, que é muito forte, né, tem uma importância nacional nessa música. Ai, mas por que eu vou cantar essa música? É pra quê? Né? Ela me atravessa, por que eu sinto vontade de cantar? Para onde ela vai, né? E tem pessoas da nossa geração que não conhecem tanto essa música, ou de gerações, né, mais novas, assim, que nunca ouviram. De repente elas podem ouvir essa música sob esse olhar e aí, claro, a gente direciona de onde essa música veio, porque é muito importante também citar nossas referências, né? A ideia é, claro, passou por mim, tem a minha energia, mas olha, eu não inventei nada, isso aqui vem de outro lugar, então olha de onde vem, né? E olha onde tudo isso pode, para onde isso tudo pode ir. Inclusive tem uma participação muito legal nesse álbum que é do Chico César. Como que foi essa parceria? Ele é maravilhoso, sou muito fã do Chico há muito tempo, o disco Aos Vivos é um dos que eu mais escutei e é o que tem a música que nós gravamos, que é o Beradeiro, que essa música é das coisas mais lindas e tem das frases mais lindas que eu já ouvi, que é a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Né? Sim, Ele lindo. consegue assim levar para um lugar muito poético, sério e ao mesmo tempo lúdico e leve. E aí o Chico foi muito querido, a gravação, a participação dele foi muito legal, porque a gente estava no estúdio, já tínhamos gravado, e ele veio para pôr a voz em seguida em outro estúdio, né, aqui em São Paulo. Nós gravamos na Gargolândia, no interior de São Paulo, e esse nós gravamos em São Paulo, no estúdio Arces, a participação dele. Ele chegou de bicicleta, tirou o capacete, tomamos um café. Então, o que vocês estão pensando? Chico, a gente quer que você fique à vontade. A gente quer muito que você coloque a sua energia como você sentir. Ah, tá bom, vamos lá então. Tirou o capacete, entrou no estúdio e foi se ajeitando, já foi começando a fazer vozes. O cara, né, o Adonias, que é o técnico de som, fechou a porta, já foi, apertou o REC e ele foi fazendo, chegou no final e ele, e aí? O que vocês acharam? Vamos fazer outra? A gente, não. É essa, é assim. Então ele, poxa, demorei mais tempo para chegar no estúdio do que para gravar. E foi, pegou a bicicleta dele e foi embora, porque muito genuíno, muito inteiro, foi muito legal. A gente tem experiência de gravar, às vezes de fazer, às vezes o sentimento que vem na primeira é o mais importante de manter, né? Às vezes você, em busca de uma perfeição, de uma expectativa que está na sua cabeça, você perde o genuíno daquele momento em busca de algo que às vezes nunca vai chegar naquilo, né? Exato. A ideia da perfeição, né? Ah, eu vou arrumar isso aqui. O que é arrumar? O que é certo? O que é errado? O que é feio? O que é bonito? De repente, poxa, não tá comprometendo esteticamente, mas tem uma força na expressão. Um Dia, um Adeus, que é uma música que nós gravamos nesse disco, é uma música muito forte para mim também, porque me lembra muito a minha mãe. Guilherme Arantes é um compositor que minha mãe amava, assim, minha mãe já faleceu. Fui gravar essa música, eu chorei pela primeira vez, assim, cantando uma canção. Chorei, segurei, assim. E tem uma parte nessa música que parece que eu tô meio embargada. Eu falei, errei. Pensei, o que é errar, né? Eu estava sentindo aquilo, tá tudo bem isso ser transmitido ali na canção. Então, é muito bom poder sentir enquanto a gente canta, né? E você sente muito, né? Como a gente já falou, sentimento no sentido muito positivo. Van, você falou em referências, e aí queria falar de uma grande referência para Vanessa, que também puxa um assunto importante, que é olhar para o nosso passado, né, e referenciar aquelas pessoas que são importantes. A Vanessa é uma afilhada musical da grande Rosa Passos. Vamos ver um trechinho das duas cantando juntas. Conversas e risos nos bares e lilazes na tarde que fina. Passa um ônibus cheio de olhares e um desejo de novo me anima. Eu desejo fervor de outros tempos e a beleza dos dias de então. Chove tanto nos meus sentimentos e é verão, verão, verão. Eu desejo o fervor de outros tempos e a beleza
legal, né, poder ter essa relação de afeto com uma pessoa que você admira muito. Você diz em vários momentos que não existiria Vanessa Moreno se não existisse Rosa Passos. Como que é isso, Van? Quem é essa artista para você? E qual que é a importância da gente olhar como cantora, como mulher, ter uma referência também que é uma cantora, que é uma mulher que já passou por tantas fases da vida como artista, como mãe, é avó também. Então, como que é isso para você? Ai, é muito, muito bonito, é muito bom. Eu acho que a gente, né, nós mulheres, aprendemos a olhar outras mulheres com um olhar de crítica, um olhar de competição, ao invés da gente aprender a se admirar. Então isso é uma desconstrução que a gente vai fazendo, né, ao longo da trajetória, na música e fora da música também. Ter um olhar de generosidade com a gente e com o outro. Acho que tudo isso amarra com tudo isso que eu tenho falado antes, porque é o exercício o tempo todo, né? E Rosinha apareceu na minha vida, acho que em 2012, quando eu estava gravando com Fi Maróstica, o álbum. O Rafael Mota, que é sobrinho de Jorge Helder, que toca com a Rosa, estava aqui em São Paulo, enfim, quis levar a gente na gravação do disco da Rosa, um disco que ela gravou em homenagem a Djavan, chama Samba Dobrado, um disco maravilhoso. E a gente chegou lá, ela gostou muito de me conhecer o Fi, aí ela pediu para que eu mandasse uma música, ela ouviu, ela gostou, ela, minha filha, você é minha filhada musical. Aí virou assim, fui amadrinhada assim, dessa forma bonita, e fiquei muito feliz, porque a partir daí me aproximei muito dela, pude estar mais perto nos shows, ver a preparação dela e a forma generosa com que ela cuida de tudo que acontece no palco. Tem uma frase dela que inspirou inclusive meu TCC, que foi: nós, no palco, somos um. E o olhar dela, a forma como ela canta e se coloca em cena, sem sair do lugar, né, dela. Ela está ali, mas ela abre uma portinha muito preciosa para que as pessoas que estão assistindo entendam que tudo que está acontecendo no palco é muito importante para que ela cante da forma como ela está cantando. É um olhar de generosidade. E essa generosidade me inspira muito. Acho que ver outras mulheres sendo, fazendo, estando arteiras no palco me inspira a buscar isso em mim também. Não é querer fazer o que a pessoa faz, mas achar aquele lugar de vida e movimento que eu vejo na pessoa em mim. Então, quanto mais a gente se vê, né, mulheres vendo mulheres cantando, sendo, agindo, pensando, brincando, né, no palco, brincando na frente de outras pessoas, a gente vai se sentindo mais autorizado a fazer isso e buscar isso na gente também. E a Rosa é uma das minhas maiores referências justamente por esse olhar generoso, convidativo, ao meu ver, convidar as pessoas a ouvirem tudo que está acontecendo, improvisar, né, brincar e ter a música com um lugar muito respeitoso, né, e de aprendizados. É importante porque a sua relação também com essa artista faz com que outras pessoas a conheçam, apesar de ser um trabalho que é muito relevante para a nossa música. Não é um nome que está sempre super midiático, ainda mais nessa lógica que a gente tem, né, de redes sociais. Então isso também é muito legal, né, poder trazer e reverenciar esses grandes nomes através do seu trabalho. Ai, eu fico feliz porque a ideia é essa mesmo, né? Eu não inventei nada, acho que a gente não inventa nada, a gente deixa as coisas atravessarem, a gente se deixa atravessar pelas coisas, pelas músicas, pelas expressões artísticas e ver como aquilo também, como aquilo está reverberando na gente, o que a gente tem para acrescentar ali, né? Mas eu tenho uma preocupação muito grande de levar as pessoas que estão me conhecendo para a fonte, para as fontes de onde, né, essa coisa toda veio, e que elas estão conhecendo por mim, mas se não tivesse Rosa Passos, não tivesse Tatiana Parra, não tivesse Elis Regina, Gal Costa, e Joyce Moreno e uma pancada de outras pessoas, eu não estaria aqui, né? Então é muito importante que as pessoas saibam. Van, também você citou Djavan através da Rosa Passos, e Djavan é muito icônico na sua obra, né? Acho que, para mim, pelo menos, acho que a primeira música que eu ouvi você cantar foi Azul. E tá sempre ressoando muito na minha cabeça, né, quando eu penso na sua voz, porque é engraçado. Será que você se identifica tanto com o Djavan que você consegue se acolher ali naquele repertório, ou é um repertório que combina muito com a sua voz? Não sei, mas é algo que fica tão bonito para você, então queria saber um pouco também
da importância desse artista no seu trabalho. Eu sei que você recentemente também fez shows homenageando Djavan. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Djavan é das minhas maiores referências, tanto no violão, na maneira rítmica de compor e tocar violão, quanto na forma de cantar. Ele tem uma inteireza na voz, no timbre, como ele está no palco, ele dança, ele se coloca inteiro, ao meu ver, né, no meu sentir. E eu acho que tem um lugar que eu me identifiquei de pronto com ele, que foi a coisa rítmica, né? As brincadeiras com as palavras, né? As músicas assim picotadinhas ritmicamente, e ele brincando com o som das palavras, aquilo sempre me chamou muita atenção. Sempre gostei muito de testar, brincar e mergulhar no repertório do Djavan. Esse show vai ter inclusive no dia 9, desculpa, mais um show desse em homenagem a Djavan, mas comecei esse repertório com 100 músicas. Falei, ai gente, acho que não vai dar para fazer 100 músicas no show. Algumas pessoas toparam essa experiência, Vanessa, dar umas 3 horas de show, mais, né? Umas 5 horas de show. Pois é. Uma grande imersão em Djavan e Vanessa Morena. Fui diminuindo, cheguei em 30, tive que diminuir mais, mas é sempre o aprendizado. Eu acho que eu me vejo muito na forma dele de se expressar artisticamente, é uma das minhas maiores referências. E muita gente tem, e Djavan, pelo menos assim, falando de alguns circuitos musicais, eu toco em roda de samba, por exemplo, a gente tem visto muito as pessoas retomando Djavan. É legal também, né, tá nesse espírito do tempo, assim, acho que é uma coisa que puxa a outra também, né? Super, as pessoas vão se identificando, lembrando e até conhecendo músicas do repertório dele que às vezes não conhecem. Nesse show, inclusive, eu tento trazer coisas que as pessoas não tenham tanta familiaridade assim. Sei lá, Luz é uma música que é um disco muito importante dele, mas que o público em geral assim não conhece, né? As pessoas ficam esperando as mais conhecidas. Mas você conseguir trazer as outras músicas também, de repente, nossa, que música legal, nunca ouvi, que disco tá. Acho que isso é muito bacana, né? E claro também todas as camadas e beleza também que você, com a sua interpretação, ser uma voz feminina também cantando, a gente sabe que tem desafios também, né, de quando você vai para um timbre grave como o do Djavan para um timbre mais feminino, isso também traz alguns desafios e acho que você sempre é muito competente também, né, de adicionar essa beleza também nesse repertório. Acho que isso é muito legal. Ah, obrigada, que bom que você gosta. Gosto muito, muita gente gosta. Vanessa, vamos falar também agora das suas músicas. Tem uma música que eu gosto muito, que a gente até separou um vídeo para mostrar aqui, que é Solar. É uma música que você traz um pouquinho de todo esse repertório que você falou, né? Repertório não, mas falou da questão rítmica, de como tudo isso te influencia. E essa é uma música, para quem não conhece, é uma música que não tem letra, é uma música rítmica e de muito sentimento, que é um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Vamos ver um trechinho desse clipe. Eu amo demais esse clipe, essa música, Vanessa.
O que você quis comunicar, né, com essa música? Acho que é um desafio grande compor. A gente já sabe disso, tem todas as questões, e aí você opta por ser uma grande música de trabalho que você tem, você toca em todos os shows, divulgou bastante, uma música que não tem letra. E é muito legal quando você vai para o palco cantar isso para o público, que as pessoas embarcam muito nisso. E às vezes é isso, né? Poxa, as pessoas não aprendem a letra ali, você coloca e é muito legal ver as pessoas até chegando nos agudos, é tão divertido, né? As pessoas entram na brincadeira. Então me conta um pouquinho como que tá sendo, né? Levar essa música sem letra, mas com tanto sentimento para as pessoas embarcarem. Olha, acho que quando a gente não tem as palavras, a gente pode ser mais acessado até do que a gente imagina em outros lugares. Essa música surgiu de uma forma, quando eu fui cantando, ela foi tomando outros lugares. E quando eu conheci o Rafa Moraes, que foi quem dirigiu esse clipe, ele é curitibano, querido, maravilhoso e parceiro, que fez os 3 clipes desse trabalho. Conversando muito com ele sobre as minhas sensações e sentimentos e conflitos internos, justamente por não ter palavras e às vezes a gente não consegue dar nome a isso tudo que gira dentro da gente, ele me ajudou a traduzir isso em imagem e propôs um diálogo das 2 Vans. De repente a Vanessa, as 2 Vanessas que estão ali no Tico e Teco conversando o dia todo, ou a Van PF com a Vanessa Moreno PJ, né? Quem é quem? E elas trocam de lugar ou não? Quem está ensinando o que para quem? Alguém está convidando? O que a outra também está precisando de escuta? Está escutando? Não está? Então tem um monte de coisas ali acontecendo e o legal é que cada um recebe de uma forma. Pode ser uma briga, pode ser um diálogo incompreendido, pode ser uma inquietação, podem ser 2 pessoas conversando, é muita coisa. Então o que eu acho de bacana dela não ter letra e ser, inclusive acho que a música de trabalho desse disco, é porque isso que você falou é muito legal mesmo e é o que me emociona, quando as pessoas vão cantar essa música, elas começam tímidas, eu não vou cantar porque o outro desafinou, se eu desafinar e o outro me julgar, começa esse diálogo interno antes da música acontecer, quando eu convido as pessoas a cantarem. Quando eu vou falando e elas se soltam e acho que tá tudo bem me soltar, elas chegam num agudo que elas nem sabem nem pensam que é um agudo difícil, entre aspas, de fazer. Elas se jogam. E é um pouco dessa vontade, sabe? Que a gente se jogue um pouco mais na vida e pare de sei lá, cerebralizar tantas coisas, né? Deixar um pouco mais fluir. Acho que tem muita coisa nessa música, mas o principal talvez seja isso, sabe? Deixar esse diálogo interno ser um pouco mais leve, deixar as 2 Vans fazerem as pazes dentro das dificuldades de cada uma, mas convivendo em harmonia e vai indo, né? Isso acho que é o que eu mais... É um convite essa música, na verdade. E é legal porque é isso, se permitir é muito difícil, né? E às vezes, falando tanto da prática do canto, ou da vida mesmo, você se permitir ouvir um som diferente, uma coisa que não esteja formatada ali dentro de uma letra, né? É difícil, pelo menos para mim é difícil. Então, também tem esse processo, né? De se permitir fazer aquele som que às vezes soa engraçado e você se coloca naquele lugar, nossa, mas de onde está saindo isso? Como que eu faço isso? Será que tá bonito? Será que tá legal? Eu acho que também coloca a pessoa nesse lugar de se permitir a brincadeira, que é uma coisa que você muito faz. De permitir a inquietação e de romper com estéticas que a gente mesmo... verdades absolutas, né? Rompimentos estéticos mesmo, do que é feio, o que é bonito, o que é certo, o que é errado. Eu gosto muito de ver pessoas no palco que brincam com isso, né? Nossa, que estranho, que bom que é estranho, o que te causou estranheza, né? O que te incomodou, por que é estranho? O estranho me incomoda? Te incomoda? Onde está isso dentro da gente? Vamos mexer com isso? Mas vou cantar uma coisa sem letra? É muito legal cantar, por exemplo, esse repertório para criança. Eu já fiz alguns anos atrás, não tinha essa música ainda, mas fiz trabalho em escolas, assim, cantando. E no começo, quando eu fazia coisa com percussão corporal, ou pegava uma coisa que as pessoas falavam, mas que esquisito.
As crianças já iam logo uma olhando para a outra, querendo rir, começando a quase tirar sarro, assim, porque aprende de um adulto que aquilo é estranho. De repente, quando elas vão vendo que aquilo é uma brincadeira, elas se soltam e falam, nossa, a sensação que eu tenho vendo é, tá tudo bem ser quem eu sou, sabe? E é um grande convite para a gente, né? Um convite para nós adultos, pessoas adultas, voltarmos a esse estado brincante, que a gente vai esquecendo, né? Por isso que eu digo que estar no palco, numa primeira instância, para mim é convidar as pessoas. Me convidar, porque durante os dias às vezes eu esqueço isso também, mas convidar as pessoas para esse estado brincante, para esse olhar mais lúdico e mais generoso com a gente e com o mundo. Quando isso surgiu? Porque a brincadeira está muito presente na sua obra, nos seus shows. Eu já vi vários formatos de shows, desde você sozinha, dançando e com vários objetos, a gente já fala disso. Isso surgiu também, você acha que a maternidade te ajudou nisso também, conviver sempre com uma criancinha ali que tá nessa descoberta da brincadeira? Ou era uma coisa que você já trazia com você e tinha vontade de fazer? Desde os 15, 16 anos, eu tinha um quarteto vocal chamado Cara Largar. Eu estudei no projeto Guri, que é um projeto social em São Paulo, e nós nos conhecemos ali. A gente brincava de cantar com percussão corporal ali. Me apresentaram os Barbatuques, a Lari Finocchiaro, o Vitor Merseguel e o Caio Merseguel, e meu irmão William Moreno, que também fazia parte desse grupo. Enfim, fui apresentada aos Barbatuques nesse momento, e Barbatuques é um grupo de música corporal, né, de experimentação também, muito sério e muito brincante ao mesmo tempo. E aquilo me inspirou, porque a gente pegava música, sei lá, de programas infantis que a gente gostava e trazia para esse lugar sério, né, e brincante. Então essa conexão entre a criança e o adulto começou a acontecer ali, naquele momento. E vindo, né, brincando com isso, trazendo isso para o palco. De repente teve um momento ali na minha vida que isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é música boa, isso é música ruim. Comecei a me prender. Depois, passados anos, eu comecei a sentir a necessidade de abrir esses espaços de novo, porque eu comecei a perder o prazer em cantar. E comecei a lembrar, me voltar ao que me levou a querer estudar música, que no caso foi o rock, por exemplo. Eu tenho essa carinha de MPB, mas comecei ouvindo rock. E aí, poxa, o rock me dava essa sensação de bora, um impulso. Lembrei do rock, lembrei da percussão corporal, lembrei da dança, porque a dança veio para mim antes até do primeiro instrumento, que foi o violão. A dança se apresentou para mim pelo axé, música baiana, com 13 anos. Então eu comecei a recuperar tudo isso e me estudar, me reconhecer de novo. Quando eu fui mãe, quando a minha filha nasceu, eu falei, bom, eu gosto muito de brincar, dou aula para criança, eu vou ser a mãe mais legal do mundo. Não. Nada disso aconteceu. Eu tive processos bem intensos na maternidade e uma das coisas que eu menos conseguia era brincar. Então, desde que minha filha nasceu, agora ela tem 7 anos, eu venho num processo de reaprender a brincar. Por isso que estar no palco e convidar as pessoas para essa brincadeira é um grande exercício, porque eu me lembro que eu posso brincar, que eu sou brincante, que eu sou um ser brincante e tem cada um com as suas dificuldades nos momentos específicos, mas começou ali, na adolescência. E essa coisa da brincadeira, do improviso, tem muito... E você falou isso, né? Me chama a atenção. Eu perdi o prazer de cantar, eu ficava muito pensando no que é certo, no que é errado. Se permitir errar também é algo bastante difícil nessa posição que você tá, né, Vanessa? Da voz, que é algo que as pessoas reparam muito. Nossa, mas ela afinou, ela desafinou. Ah, esse violão, isso, aquilo. Você é uma mulher nesse lugar também, que é muito mais olhada. Você também é uma instrumentista. Então, também tem uma cobrança, né? Porque as mulheres no canto são muito reconhecidas já. Mas no instrumento, não. Então você precisa ser muito além para você ganhar ali o respeito, principalmente dos homens nessa área. Mas assim, digredi um pouco, né? Acabei sendo prolixa aqui no pensamento, mas como é se permitir errar? Saber que você também pode errar e como isso reverbera, né, em tudo que você faz. É desconstruir o conceito de certo e errado, desconstruir o conceito de errado. Errado pode ser uma nova oportunidade de caminho, pode ser um outro caminho.
Tudo bem, quando a gente fala de conceitos mais técnicos, como por exemplo afinação, esta é a nota certa, esta não é a nota certa. Então, existe um estudo, né, de técnica, vou falar de canto no caso, né, um estudo de técnica que me faz chegar mais perto da onde eu preciso chegar para colocar a música para fora. A partir daí, a interpretação ou o que vai acontecer são outros caminhos, né? É estar ok também com o momento e com a presença. Por exemplo, já teve show que eu tive que fazer, eu estava com faringite, rouca, e era bem um show que eu ia convidar o Renato Braz, a Mônica Salmazo. Eu falei, gente, duas das minhas maiores referências estão aqui, eu tô rouca, o que eu faço? Eu podia chorar e desmaiar ou ficar, ok, isso é o que eu tenho para entregar. Vou entregar com inteireza e com presença para viver um momento gostoso. Nem sempre é fácil, na hora eu chorei muito, fiquei, por que comigo, por que hoje, né? Mas resolvi estar presente. E, segundo o Salomão, foi um show que eu fiz com ele, foi uma das vezes mais bonitas. Ele falou, Van, aquele dia eu nunca ouvi sua voz, foi uma das vezes mais bonitas que eu ouvi você cantando na vida. Então, o que é errado, o que é certo? Minha voz não estava 100%, mas eu dei o máximo de mim naquele dia, que era dentro de das minhas possibilidades, né? Então, na minha cabeça eu estava errando um monte, porque a afinação não estava 100%, mas dentro da minha condição, no total, eu estava inteira, eu estava presente. Falando em certo e errado, você sempre traz vários objetos, né, para sua música, nessas brincadeiras, seja o balde, o plástico bolha, o saquinho que está aqui até na mesa, não sei se dá para ver, mas talvez alguém tenha se perguntado por que tem um saquinho aqui em cima, Vanessa, nessa mesa, né, que a gente às vezes deixa ela bem arrumadinha para entrevista. E é tão difícil a gente olhar para objetos do cotidiano e ver beleza nas coisas, né? Eu cito aqui aquele poema da Adélia Prado que ela fala, de vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedra, vejo pedra mesmo. Como que é se manter atenta ao potencial de beleza das coisas? Tem a ver com esse estado de presença, né? Meditar é estar presente, pode ser lavando louça, pode ser correndo, pode ser conversando. Eu posso estar aqui conversando com você e minha cabeça voando para qualquer lugar, mas a presença me ajuda e me lembra de que eu posso pegar esse copo e tomar essa água aqui agora. Olhar para um saquinho plástico e ver o que é isso para além daquilo que eu vejo, né? Essa Adélia Prado foi maravilhosa, né? Porque tem dia que eu olho para o saquinho plástico e realmente só vejo o saquinho plástico mesmo, mas poder olhar para as coisas e para as pessoas, né? Eu já conheço fulano, eu já sei que eu estou falando isso, mas ele vai falar não sei o quê, não sei o quê. Eu estou só esperando o outro acabar de falar para eu poder falar, não estou escutando, né? Então, será que eu conheço mesmo aquela pessoa? Será que não tem algo diferente ali dessa relação que eu possa tirar? E a mesma coisa com objetos do cotidiano. Uma grande inspiração para mim nesse sentido é o Hermeto Pascoal, né? Pega a chaleira, faz som, pega o saquinho plástico, um patinho de borracha. Então você vê outras pessoas também se permitindo brincar com o que é estranho, com o que não é habitual, permite, né, a gente buscar isso também na gente. E saquinho plástico aconteceu isso. Na verdade, quem falou do saquinho plástico para mim a primeira vez foi o Chico Saraiva, que é um violonista de Florianópolis. E ele fazia um trabalho com uma cantora chamada Ana Paula da Silva. Quem não conhece, vale a pena conhecer, porque é uma baita cantora, instrumentista, compositora, maravilhosa. E ela tocava saquinho com ele. E ele falou, você não quer tentar? Eu falei, pode ser. De repente peguei o saquinho plástico e não larguei mais. Por quê? Dá para levar no bolso, dá para levar em qualquer lugar. E eu comecei a brincar de outras formas, achar a minha forma de me conectar com esse saquinho. E aí, outras coisas também vieram, o balde e olhar mesmo, ter esse olhar mais lúdico com a vida. Bom, queria então, para a gente encerrar a nossa conversa, que passou voando para mim, é sempre muito bom conversar com você, Van. Queria que você cantasse uma música, alguma coisa que está conversando com você essa semana, até onde você quiser mostrar, claro, você está sempre sentindo, né, diante das pessoas, então, o que está ressoando em você essa semana? Eu vou aproveitar e usar o saquinho. Acho que tem muitas coisas ressoando. Deixa eu pensar aqui o que aqui. Tem duas que estão na minha mente, mas eu vou fazer uma que acho que tem a ver também
com a gente, né? Também sei que você tem a voz também como um instrumento de diversas formas. Então essa é para nós e para todos nós, né? Não só estar com a voz no palco, mas com a nossa voz na vida, né? O que é cantar. Vou cantar então um trechinho dessa que é do João Nogueira com Paulo César Pinheiro. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus, canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Muito obrigada, Van, linda. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. E não tenho mais nada a dizer, deixo as pessoas que ouviram a entrevista ficar pensando em tudo isso que a gente falou aí nessa música e no que você trouxe. Obrigada. Eu que agradeço, foi só um trechinho dela, mas acho que a gente pode cantar mais, brincar mais na vida. Te agradeço pelo convite, uma alegria estar aqui e cantar com vocês. Brinquemo-nos. É isso. E assim a gente encerra esse BDF Entrevista. Muito obrigada pela companhia. Eu aproveito para te lembrar que tem programa novo de segunda a sexta, tanto no canal do YouTube do Brasil de Fato, quanto na TVT, sempre às 7 da noite. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.